Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda a essa nova reflexão dessa jornada de Quaresma com a Bíblia, 40 dias, estudando um versículo por dia. Hoje vamos falar sobre a Quaresma de Elias, um estudo bíblico sobre a passagem de 1 de Reis, capítulo 19, versículo 19. Você já leu o livro dos reis, você conhece a história do Elias, estou seguro que aqui você vai conhecer coisas novas. Se você já conhece, vamos fazer juntos aqui uma reflexão sobre a Quaresma de Elias. Esse é o dia 18 desse desafio da Quaresma com a Bíblia. E uma vez mais eu dou para você a bem-vinda a esse canal, Bíblia para Católicos. Eu sou o Ricardo Braz, seu teólogo católico favorito para conversar sobre a Bíblia. A gente está criando essa nova comunidade aqui digital. Eu te convido a você se inscrever no canal se você não está inscrito ou inscrita. Dê like nesse vídeo, compartilha, comenta, isso é muito importante para que a gente possa crescer e evangelizar através deste meio, sobretudo através desse serviço, né, de estudos bíblicos, de ajudar que os católicos entendam cada vez mais a Bíblia e possam acompanhar o tesouro da nossa fé desde a Sagrada Escritura. Tá bom? Então, como sempre, eu vou fazer aqui uma leitura desse trabalho que você pode adquiri-lo se você entrar no nosso grupo de WhatsApp gratuitamente, né? A gente lá está entregando esse material periodicamente. Quaresma com a Bíblia, um versículo por dia, dia 18 de 40, a Quaresma de Elias. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê uma luz, que nos ajude a estar aqui mais compenetrados na palavra, que a gente possa ter o entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo, dai-nos entendimento da palavra, que como Maria, nossa mãe, possamos acolher e guardar e meditar todas essas coisas no nosso coração e viver a nossa vida segundo a nossa regra de fé, que é aquilo que o Senhor nos fala na sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal, vamos lá. Então, como sempre, eu vou ler aqui e comentar. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. 1 de Reis 19, 8. Elias é uma figura bíblica envolta em mistérios. Ainda assim, não há como duvidar que ele foi um dos profetas mais marcantes da história de Israel. Deixa eu aumentar o tamanho da letra aqui, que eu acho que ficou pequeno. Agora sim, vamos lá. Então, Elias, um personagem envolto em mistérios e um dos profetas mais marcantes da história de Israel. Não existe um livro escrito por ele, né? Não tem um livro do profeta Elias, mas o livro de Reis, sobretudo entre os capítulos 17 e 19, nos apresenta as missões que Deus lhe confiou. O contexto histórico de Elias é igualmente complexo. Era o tempo do reino dividido, um período difícil de descrever em poucas palavras. Isso aqui não é o lugar para a gente fazer isso aqui, né? Vai implicar que a gente faça depois um curso, um estudo bíblico mais aprofundado. Uma época marcada por grandes perseguições políticas e religiosas. A atuação profética de Elias acontece no Reino do Norte, Israel, durante o reinado de Acabe e sua esposa Jezabel. O Império Assírio ameaçava invadir o país, buscando expandir seus domínios até o Egito. Então, um momento tenso, né? Politicamente tenso, começa aquela grande expansão do Império Assírio e o reinado do norte, o reinado samaritano, né? a casa de Acabe, né? Que na verdade era a casa de Omri, que era o pai do Acabe. Ele tinha construído Samaria, né? Ele tinha comprado um terreno de um homem chamado Semer, e via naquela montanha do Semer, ele fez a cidade de Samaria, né, uma cidade fortalecida, e ela foi a sede do governo das tribos do norte, contrárias à tribo do sul, que era a tribo de Judá, que era a tribo que tinha como rei o descendente de Davi, né, a dinastia davídica. Então tinha essas duas coroas, né, a coroa de Jerusalém, de Judá, e a coroa da Samaria. Então o Acabe, ele era um rei samaritano, né, israelita do norte, casado com essa mulher Jezabel, que era fenícia. Ela não era nem israelita, ela era fenícia, e ela tinha incorporado a devoção, né, da corte, o culto a Baal, né, e também o rei Acabe se tornou um rei baalista, não javista, não adorador do único Deus, mas adorador do Baal.
E, além do mais, tinha toda essa pressão externa da invasão assíria. No campo religioso, a corte do norte havia adotado as crenças cananeias, prestando culto a Baal, o deus cananeu do trovão, do fogo do céu, e perseguindo os profetas de Javé, o deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Israel do norte tinha virado as costas para sua própria história e para a lei de Moisés, havia abandonado a aliança, rejeitado a escolha de Deus, tornava-se cada vez mais parecido com o povo cananeu, perdendo sua identidade. Uma das missões confiadas ao profeta Elias foi confrontar o Deus verdadeiro, Javé, com os falsos deuses, especificamente Baal. Em 1 de Reis 18, vemos esse confronto de sacrifícios no topo do Monte Carmelo. Diante de todos, Deus manifesta sua soberania sobre as forças da natureza. A água, o fogo, o trovão, o raio. Essas coisas não são divinas por si mesmas. Em outras palavras, Baal não é Deus. Tudo está submetido a Javé. Nesse momento, Elias toma a justiça em suas próprias mãos. Depois que ele venceu aquele desafio do Carmelo, ele faz vingança, tirando a vida dos profetas de Baal. Será que essa foi uma atitude correta do profeta? Não teria sido um excesso da parte dele? Se Javé é o Senhor das forças da natureza, por que Elias se colocaria como Senhor da vida e da morte? É difícil julgar Elias, especialmente em uma época em que culturalmente aniquilar inimigos por motivos religiosos não era visto como algo errado. Mas os versículos seguintes talvez nos surpreendam e nos permitam enxergar uma semelhança entre Elias e outro personagem bíblico bem conhecido, Caim. Convido a você a ler o capítulo 4 de Gênesis para notar as similaridades entre Caim e Elias. Aquele Caim que matou Abel, também é dentro de um contexto de sacrifício, de culto religioso, Lembra veja lá, por favor, o capítulo 4, que eu não quero me estender muito aqui, mas você vai ver, o capítulo 4, o sacrifício do Abel, o sacrifício do Caim e logo aquele conflito entre os dois irmãos. Na verdade, não conflito, aquela decisão de Caim de matar Abel. Assim como Caim, Elias não agiu bem. Ele também era pecador. O pecado brotou com poderosa agressividade de seu temperamento impulsivo e o dominou. Assim como Caim, Elias cometeu um fratricídio. Fratricídio, palavra difícil, significa matar os seus próprios irmãos. Lembremos que aqueles profetas de Baal, aquele povo de Israel do norte, eram parentes do Elias. Eles são todos filhos do Jacó, não descendentes do Jacó. Embora por motivos diferentes, Caim matou Abel e não se via como guardião de seu irmão. Quando Deus pergunta a Caim, onde está o teu irmão, ele responde de forma insolente, por acaso eu sou o guardião do meu irmão? Já Elias matou os profetas de Baal e perseguiu até mesmo o rei Acabe, abusando de seu papel de guardião da fé. Então, se o Caim ele não se achava guardião, o Elias ao contrário, ele se achava muito guardião. E engraçado que os dois matam por isso. Os dois matam por isso. Assim como Caim, Elias se tornou um andarilho errante sobre a terra. E à medida que sua alma se aquietava, ele parecia ouvir o clamor do sangue de seus irmãos subindo do chão. Assim como Caim, Elias sentiu medo. No início, um medo humano, medo da rainha Jezabel e seus seguidores. Temer por sua vida o levou a querer se salvar. Não se escondendo da vista de Deus, como Caim, mas assim como Caim, Elias foi rejeitado em sua terra e sabia que qualquer um que o encontrasse poderia matá-lo. Ao chegar a Berseba, no sul de Israel, ele deixou seu servo para trás. E assim como Caim, Elias sentiu que sua culpa era grande demais para suportar. Gênesis 4:13. Estou citando do Gênesis aqui, mas se você for ler lá o Gênesis e comparar com o que a gente está lendo aqui do Elias, que está em 1 de Reis, capítulo 18, 19, você vai perceber exatamente o que eu estou comentando aqui. Não se achava melhor que Adão ou Caim, Elias diz, essa culpa é muito grande para eu suportar. E ele diz, ele se sente tão indigno, ou tão pecador
como Adão e como Caim, né? Não se achava melhor que Adão ou Caim, nossos primeiros pais, que trouxeram o pecado e a morte ao mundo. Elias desejou a morte e orou a Deus dizendo: Basta, Senhor, tirai minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Então, veja, a gente está tentando analisar aqui o Elias, né? Tem gente que faz aí análises até psicológico, psiquiátrico, né? Diz que Elias entrou em uma depressão depois desse episódio, né? E aí aqui a gente está fazendo uma coisa muito rápida, mas o que eu quero dizer aqui, em resumo, é o seguinte, né? Depois daquela matança que ele obrou por aquele espírito agressivo, né? De zelo pelas coisas de Deus, na qual é um abuso também da religiosidade, né? Ele se sentiu o senhor da vida e da morte, ele começa a temer pela própria vida, mas a culpa que ele experimenta é tão grande que ele se sente tão indigno de viver, né? Como Caim, como Adão, né? Ele diz: Senhor, tirai minha vida, né? Eu não sou mais digno de andar neste mundo, né? Eu não sou melhor que meus pais, né? Aqui todo mundo é muito ruim, né? Caim teve como descendente Lameque, autor do Cântico da Espada, que exalta a vingança. Se você for ver lá no capítulo 4 do Gênesis, vai ver os descendentes do Caim. Termina com um homem muito agressivo, um homem muito violento, chamado Lameque, né? E tem umas frases lá que geralmente chamam aquilo ali do Cântico da Espada, que exalta a vingança. Elias agiu como um filho de Caim, um filho de Lameque, um profeta vingativo. Mas Deus não deseja que o ser humano pratique a vingança. Tampouco Deus resolve a morte com mais morte. Se fosse assim, Deus, né, ele já teria destruído parte grande da humanidade, né? Então Deus quer parar com esse espiral de violência, né? Se uma morte tem que gerar outra morte por vingança, né, e as coisas não vão parar. Então lá no capítulo 4 Deus diz que ninguém toque Caim, né? Então mas o Elias ele entra nesse espiral ele tinha entrado naquele espiral de violência. Então Deus é vivo e vivificador, Senhor e dador da vida, né? Deus dá a vida, Deus é um Deus vivo, vivente, né? Vivificador. E Deus protegeu Caim com um sinal para que ninguém que o encontrasse o ferisse. Isso é uma coisa surpreendente lá no Gênesis, né? Pessoas falam que Deus no Antigo Testamento é severo, é castigador, mas no Novo Testamento ele é misericordioso. Pessoal, cuidado com esse tipo de afirmação. Cuidado com esse tipo de afirmação. É só ler a Bíblia. Você lê o capítulo 3, lê o capítulo 4, você já vai vendo a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus com Adão e Eva. Que embora eles tenham sido expulsados do paraíso, porque misericórdia não significa você dizer a gente tem que acolher a todos, né? Todos podem entrar aqui no reino, não importa se é pecador, não importa se a pessoa é cruel, se a pessoa é... Não, gente, não é assim. No lugar santo, Deus só permite entrar quem percorre um caminho de purificação. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é para qualquer um, né? Mas Deus, ele vai dar oportunidades para que essa pessoa se converta, né? Essa é a coisa, né? Então Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, mas não aniquila Adão e Eva, pelo contrário, ele os reveste com pele, né? E ele permite que eles sigam vivendo e inclusive adorando-os. E assim é também com Caim. Caim comete aquele crime e Deus não aniquila Caim. Deus deixa que Caim siga a sua vida. Talvez um dia ele volte. Jesus veio chamar aqueles que estavam perdidos para que voltem a Deus. Jesus realmente quer que todos pertençam ao reino. Muitos são chamados, mas não todos são escolhidos. Ele mesmo disse isso, né? Porque não todos fazem o que tem que fazer para ir para o reino, né? Então realmente o reino é para todos. Mas quem são aqueles que vão realmente se converter, né? Então Deus protege até o assassino. Deus não quer que ele morra, porque ele também tem a oportunidade de se converter. Existem casos assim impressionantes. O sujeito foi um assassino em série, foi uma pessoa que cometeu muita crueldade, foi condenado à morte lá no meio do caminho, lá, até chegar na cadeira elétrica. Chega naquele momento, o sujeito se converte, né? E aí a gente pode ser até como o Jonas, né, que eu vou falar do Jonas na próxima reflexão, que a gente não quer
que o pecador se converta, né? A gente quer que o pecador se condene, né? E uma vez mais a gente sendo muito hipócrita, a gente sendo muito severo, mais severo que o próprio Deus. É verdade que Deus, ele não vai deixar entrar qualquer um, mas ele vai dar muita oportunidade para que as pessoas se convertam, se purifiquem, deixem o pecado, né, e acolham a graça. Porque o Éden, o paraíso, né, a Jerusalém Celeste, ela é um lugar de graça, não de pecado. Então Deus protegeu Caim para que ninguém que o encontrasse o ferisse. Deus também protegeu o seu profeta Elias. O relato do livro dos Reis nos diz que, após um dia de caminho e depois de desejar a morte, Elias deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo tocou-o e disse: levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor o tocou uma segunda vez, dizendo: levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até o Horebe, a montanha de Deus. Assim começava a quaresma, os 40 dias do profeta Elias. Tudo teve início com a chegada de um anjo de Deus trazendo provisões. O relato diz que Elias comeu, bebeu e tornou a dormir. Comeu um pão assado, um pão cozido, né, e bebeu um pouco de água do jarro, mas ao princípio não foi o alimento material que o fez caminhar. Pois o anjo precisou voltar, tocá-lo novamente e dizer: levanta-te e come. Desta vez, porém, o anjo acrescentou: tens um longo caminho a percorrer. Outra tradução possível, que aparece em outras Bíblias, seria: o caminho supera tuas forças. Logo em seguida, o texto afirma que Elias se levantou, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites. Qual foi a diferença entre o primeiro alimento e o segundo alimento? Não era o mesmo pão e a mesma água, porque o primeiro não o fez... não era o mesmo pão e a mesma água, porque o primeiro não o fez andar. Só nos resta uma resposta. O segundo alimento não foi apenas material. Era a palavra que sai da boca de Deus, trazida por seu anjo, seu mensageiro. Tens um longo caminho a percorrer. Supera tuas forças. Em outras palavras, você tem uma jornada pela frente e eu vou lhe sustentar. Caminhe, eu estarei com você e não tomarei a sua vida. Veja que bonito, né? Olha que lindo. Deus não só alimenta Elias com o pão e com a água, ele também alimenta Elias com umas palavras de ânimo e de confiança, dizendo: eu vou estar com você, eu não vou te abandonar. Né? Você errou, você exagerou, é verdade, mas eu vou estar contigo, porque você está me buscando. Né? Aqueles 40 dias e 40 noites, como as chuvas do dilúvio, foram dias de uma intensa e profunda transformação interior para Elias. Né? A gente já viu que essa expressão 40 dias e 40 noites, ela expressa intensidade. Né? Então, certamente foi um período de intensa e profunda transformação interior para Elias. Para onde ele caminharia? Elias tomou o rumo do Horebe, a montanha de Deus, o famoso monte do Sinai, né? Onde Moisés subiu uma vez para receber os 10 mandamentos. Elias voltar ao lugar onde Deus firmara uma aliança com o povo por meio de Moisés. Em outras palavras, Elias empreende um êxodo ao contrário. Veja isso, né? Ele não vai à Terra Prometida, ele estava na Terra Prometida. Ele sai da Terra Prometida e segue para o deserto, para o Sinai, onde séculos antes o Senhor se revelara a Moisés. Elias sobe o monte, mas não como Moisés, que subiu representando um povo inteiro que estava acompanhando ao pé da montanha na presença de Deus. Elias sobe sozinho, pois Israel já não conhecia o seu Senhor e era um povo espiritualmente vagabundo, errante, né, andarilho. Elias entra numa caverna, não como Moisés, que entrou na nuvem, cheia de luz da glória de Deus. Elias entra na caverna e vive a noite escura.
Já não encontra Deus em sua glória? No dia seguinte, em meio à solidão, Elias ouve a pergunta mais importante para aquele momento da sua vida: que fazes aqui, Elias? Deus lhe pergunta sobre o sentido daquela peregrinação, daqueles 40 dias e 40 noites, daquele retorno ao ponto de partida. A resposta de Elias reflete o ardor que queimava em seu coração pelo Senhor, o Deus dos exércitos, Javé Shebaot. Estou devorado de zelo pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Mas agora só eu fiquei e querem tirar minha vida. Elias arde e está no lugar certo, pois no topo daquele monte a glória do Senhor apareceu aos olhos dos filhos de Israel como fogo devorador. Elias arde e busca esse Deus ardente, o fogo devorador. Porque os israelitas abandonaram a aliança, derrubaram os altares e mataram os profetas a fio de espada. Mas Deus, o fogo devorador, quer mostrar a Elias um outro aspecto da sua divindade. Diz a Elias que saia da caverna. Ali ele estaria diante de Javé, diante do Eu Sou. O relato nos diz que naquele momento passou diante do Senhor um furacão, tão violento que fendia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no temor da terra. Passado o tremor de terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma brisa ligeira. Deus não estava no vento violento, nem no terremoto, nem no fogo, e como ele se manifesta, o texto nos diz que veio depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma brisa ligeira. A brisa suave nos remete à presença de Deus no jardim do Éden. Vejam, Gênesis 3, versículo 8. Ao ouvir os passos do Senhor no jardim, na hora da brisa, Adão e Eva se esconderam da vista de Deus, pois haviam pecado. De modo semelhante, tendo Elias ouvido isso, cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Como seus primeiros pais, Elias também se sabe pecador. Agora ele experimenta a forte presença de Deus e ao mesmo tempo sua própria indignidade. Elias sabe que Deus não pode ser visto. Naquele mesmo monte, Deus manifestou sua glória a Moisés, mas foi preciso que Moisés se escondesse na fenda da rocha. Quando Adão se escondeu, o Senhor o chamou: onde você está? Na hora da brisa da tarde, voltando ao Gênesis, Adão e Eva escutaram os passos do Senhor e se esconderam. E Deus perguntou: onde você está? Adão responde: tive medo porque estava nu. O medo de Adão não era santo. Seu temor estava centrado em si mesmo, em seu estado pecador. Mas Deus sabe que Elias está no Horebe buscando sua presença. Elias não está fugindo de Deus. Elias foi buscar Deus. Senão ele teria ido a outro monte, Senão ele teria ido para outro lugar, tipo o profeta Jonas, Em vez de ir para o lugar que Deus mandou, ele teria ido para outro, na direção contrária. Se o Elias foi ao Horebe, ao Monte Sinai, é que ele estava buscando Deus. Então aí está a diferença entre ele e Adão e Eva, Ele escuta aquela brisa e aquela brisa ela não causa um medo nele, Porque ele reconhece que ali estava a presença de Deus. Deus sabe que Elias o procura com humildade e santo temor. Deus sabe que Elias não se preocupa apenas com sua própria vida, mas sobretudo com o povo que traiu a aliança. E Deus pergunta novamente a Elias o motivo de sua presença no monte. O que você está fazendo aqui, Elias? É a mesma pergunta feita antes de convidá-lo a sair da caverna. Alguns estudiosos, ao notar repetições em relatos como esse, sugerem que podem ser dois relatos distintos misturados em um só. Aqui também aproveito para falar que existem também outras teorias, de que aquilo ali é um estilo literário, que é um marco literário ali, que tem uma estrutura. Mas, além das teorias literárias, temos aqui, no mesmo texto, um novo contexto teológico que fomos desvendando aos poucos. Veja, neste momento do relato, Elias já não está na caverna. A noite escura passou. Elias experimenta a brisa suave da presença de Deus. Elias já não tem dúvidas de fé.
Elias sabe, como Moisés, que Deus concede graça e misericórdia a quem Ele quer. Êxodo 33:19. Elias dá a mesma resposta a Deus, mas agora, certamente, fala com um tom mais sereno. Agora seu ardor está alimentado de paz interior e temor do Senhor. Agora seu zelo é sustentado pela confiança no que Deus lhe dirá. E qual é a orientação que Deus lhe dá? Que consolo espiritual ele recebe após 40 dias e 40 noites de solidão e noite escura? Que sinal Deus lhe oferece? E olha só que bonito, pessoal. Olha só, isso aqui é para a gente meditar, né? Às vezes a gente fica que nem Elias. Às vezes a gente fica que nem Elias, muito desesperançado, né? Até achando que a gente é muito religioso e muito fiel, e a gente termina exagerando de crítico e de buscador da justiça, né? A gente pode até termina cometendo injustiças, achando que nós somos os que temos a razão a tal ponto, né? Então a gente pode aprender muito aqui com Elias. A gente tem que sair dessa desesperança, desse desespero, e buscar Deus na brisa suave e escutar o que Ele tem a nos dizer sobre a nossa missão, né? Deus orienta Elias a ir até Damasco, em Arã, atual Síria, para ungir Hazael como novo rei. Deus o envia a Jeú para ungí-lo como novo rei de Israel. Deus o guia a encontrar Eliseu, um pastor de gado, para que seja seu sucessor nas próximas missões proféticas. Em outras palavras, Deus consola Elias, dizendo: falta pouco para que você complete sua missão neste mundo. Pode contar com essas 3 pessoas que indiquei. A elas caberá a próxima etapa da história, as próximas decisões. Porque eu sou o Senhor da história e de todos os povos. Eu cuido de Israel. Eu faço justiça em meu tempo, ofereço graça e misericórdia segundo meus desígnios. Então, na verdade, eu acho que essa passagem, né, ela termina sendo uma lição de humildade para Elias. Elias era um profeta muito solitário, atuava sozinho, era um ermitanho, né, era um ermitão, ele vivia sozinho em lugares assim, às vezes muito escondidos, né? A famosa tradição de que ele tinha grutas no Monte Carmelo, né, que ele morava ali. Depois até surgiu uma ordem, né, de monges que buscavam imitar o profeta Elias e viviam como ermitãos no Monte Carmelo, na famosa ordem dos carmelitas. O Elias ele era muito solitário, e Deus dá a ordem a ele de que ele busque um discípulo, Eliseu, né? E que a história não seria mudada por ele, né? A história seria mudada por outros personagens. E assim como a gente vai lendo no livro dos reis, como Deus vai permitindo que certas pessoas atuem, como Deus vai sugerindo, inspirando a outros também que façam certas ações, e de alguma maneira Deus vai ajudando o ser humano a construir uma história na qual a sua força, a força de Deus, possa vencer a força do mal. Mas não será uma só pessoa com a sua violência que vai conseguir que as coisas mudem. E assim foi. A partir daí, Elias não teve mais missões. Suas aparições foram esporádicas até o fim de sua vida, narrado de forma misteriosa, como um arrebatamento ao céu num redemoinho de fogo, a famosa passagem, né, da carruagem de fogo, né, que levou Elias ao céu. O que a palavra de Deus nos diz com a quaresma de Elias? Entre tantas reflexões, ficou com uma. Há momentos na vida em que enfrentamos noites escuras da fé, mas Deus nos dá seu alimento. Hoje, Ele nos oferece sua palavra e a Eucaristia, dizendo: levante-se, coma e beba, porque o caminho supera as suas forças. O caminho da quaresma é como o caminho da fé, ao longo de toda a vida. Há tempos em que não encontramos respostas e precisamos voltar ao essencial, ao início, ao lugar de nossa aliança. Nosso retiro no Horebe, o Monte de Deus. Nesse retiro do Horebe, o Monte de Deus, o Senhor nos questionará e nos fará sentir sua brisa suave, sua presença. É o que eu quero dizer aqui, né? Cada um de nós tem que lembrar qual foi aquele lugar onde você se converteu, né? Ou aquele momento, o que simboliza aquela conversão.
e voltar àquele amor inicial, né, como alguns profetas também disseram, né, voltar àquele amor primeiro, e aí a gente vai voltar a sentir aquela brisa suave de Deus, né? O Senhor nos dará paz e consolo espiritual, o Senhor guiará nosso discernimento para compreender o que não entendemos, para ver o que não enxergamos. Pessoal, espero que essa reflexão sobre a passagem do profeta Elias, né, a quaresma de Elias, tenha servido para vocês. Eu quero que você possa crescer no seu conhecimento da Bíblia, né, e se alguma coisa eu pude te ajudar, deixa aqui um likezinho, dá uma força no nosso canal que está começando a crescer, compartilha com outras pessoas. Entra lá no nosso grupo de WhatsApp, você vai receber esse material para que você possa fazer Lexio Divina, para que você possa estudar, né, mais a Bíblia e muitas coisas mais que a gente vai ter aí pelo caminho. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Maria, nossa mãe, sempre nos ilumine, que Nossa Senhora interceda por nós. Amém.